O que meu avô viu? Minha avó de 83 anos contou essa história por anos. Ela cresceu no sudoeste da Virgínia, em uma área rural muito pequena. Seu pai não era alguém que se assustava facilmente. Ele trabalhava em um moinho de farinha e costumava voltar para casa a pé à noite depois do trabalho. Sua mãe geralmente trancava a porta antes de ele chegar em casa, e ela destrancava quando ele chegava. Uma noite, ela disse que ele chegou em casa e, em vez de esperar que ela destrancasse a porta, ele arrombou a porta e entrou antes que alguém pudesse destrancá-la. Ela disse que, enquanto ele viveu, ele nunca contou a ninguém o que viu que o fez arrombar a porta. A visitante misteriosa. Uma das histórias mais assustadoras que conheço pessoalmente é do meu melhor amigo, quando ele estava em casa cuidando do filho de um amigo. O nome do garoto era Júnior, e ele tinha cerca de 4 a 5 anos. O pai de Júnior era um entregador, então frequentemente fazia entregas tarde da noite. David, a meu melhor amigo, era adolescente nessa época, então ficar em casa sem um adulto não era grande coisa. É importante mencionar que o pai de David era uma pessoa bastante paranoica, que acreditava em muitas teorias alarmistas, por isso tinha câmeras instaladas em toda a casa. Acho que isso aconteceu em 2014. Enfim, David estava ocupado em seu quarto, cuidando de seus próprios assuntos, mas decidiu ir até a sala de estar onde todas as câmeras estavam instaladas. Mas a sala estava trancada. David bateu na porta, e Júnior abriu. "Por que você trancou a porta?" perguntou David. "Por causa da senhora", respondeu Júnior. "Que senhora?" perguntou David. "Sua mãe, eu a vi na cozinha." A sala de estar da casa era diretamente conectada à cozinha, e se você estivesse na entrada da cozinha, poderia ver a porta que dava para fora, era uma daquelas áreas fechadas com tela. Júnior afirmou que a mãe de David estava bem ali na entrada. Muito estranho, especialmente considerando que a mãe de David tinha falecido cerca de 8 meses antes. David ficou arrepiado com o comentário, mas o cético dentro dele sabia que provavelmente era apenas a imaginação hiperativa de Júnior, então concordou em verificar junto com ele. Ele pegou uma faca de cozinha, se me lembro corretamente da história. Ele caminhou com Júnior pelo corredor, até a cozinha, onde a porta estava aberta. A porta estar aberta era bem normal, era um dia quente de verão e a casa acumulava muito calor. David saiu para a área fechada com tela e olhou para a esquerda, descendo a rampa que sua mãe costumava usar para sair, nada. Ele olhou para a direita, vendo o comprimento do quintal, nada. Júnior estava certo de que havia alguém lá. O que é estranho, considerando que, geralmente em situações como essa, as crianças tendem a se acalmar depois que você verifica por elas. David não conseguiu acalmá-lo. Júnior tinha certeza. Ele continuava dizendo, "E eu vi sua mãe, ela estava aqui." Então David fez um acordo com ele. "Tudo está gravado nas câmeras, então vamos apenas olhar nelas e saberemos com certeza se havia alguém lá ou não." Então, eles vasculharam as câmeras, e David procurou um horário em que Júnior afirmou que sua mãe falecida havia aparecido. Ele olhou todas as câmeras enquanto o timer avançava, e nada apareceu. Mas de repente, ele viu na câmera uma figura entrando no quintal pela frente, puxando o trinco. Uma mulher idosa, pelo menos com seus 60 e poucos anos, entrou confiante no quintal. Ela tinha uma sacola de compras de pano na mão, subiu a rampa e ficou na área fechada com tela por alguns momentos. Ela então estendeu a mão para a porta da cozinha, abrindo-a, e entrou com ousadia. Depois de um tempo, Júnior a viu na cozinha e foi até David para contar. Com base nas marcações de tempo da câmera, ela ficou na cozinha por pelo menos 10 minutos. A parte absolutamente insana é que ela saiu quando David foi investigar com Júnior. A filmagem da câmera mostrou ele procurando ao redor, e ela saindo enquanto ele procurava. Quando ele olhou para a esquerda, descendo a rampa por onde ela subiu, ela já tinha contornado e, na verdade, pegou o caminho mais longo pelo comprimento do quintal. Quando ele olhou para a direita, ele literalmente acabou de perdê-la. Foi realmente uma questão de talvez meio segundo. Alguém entrou no quintal, e entrou na cozinha, depois ficou lá por 10 minutos fazendo sabe-se lá o que. Nada foi roubado, ninguém foi ferido ou qualquer coisa. Bem, de qualquer forma, a noite continuou, e nada aconteceu. Eu, pessoalmente, teria chamado a polícia. Mas David não chamou. Acho que há uma chance de que o pai dele pudesse ter algumas armas *S adquiridas de maneiras talvez não tão confiáveis. Elas estavam trancadas, longe de todos, a por menor que seja esse conforto haha, então o instinto de David era que seu pai provavelmente ficaria furioso se a polícia fosse chamada.
De qualquer forma, algum tempo se passou. Dias, semanas, quem sabe? Não tenho certeza de como essa informação surgiu, mas de alguma forma David foi informado por um membro da família ou um funcionário que a mulher idosa que entrou na casa tinha demência, teve um episódio e simplesmente se encontrou lá por uma série de coincidências. A assombração da casa centenária. Quando eu ainda era casada com meu marido militar, ele estava no exterior e eu me mudei com nossas filhas para a nossa próxima estação de serviço. Aluguei uma casa com mais de 100 anos. Era maravilhosa, em uma área rural com um quintal enorme. O único problema era que aconteciam coisas misteriosas. Uma das coisas que logo aprendi que acontecia regularmente era o batedor. O porão da casa era muito escuro e úmido. Minha lavadora, secadora e freezer estavam no porão, então eu tinha que descer frequentemente. Nunca permiti que minhas 2 filhas pequenas descessem por causa da escuridão e da umidade. A única entrada para o porão era uma porta localizada na cozinha. Ela ficava ao lado da porta dos fundos, que também estava na cozinha. Não muito tempo depois de nos mudarmos, houve batidas na porta dos fundos. Pensando que devia ser um vizinho, fui atender. Ao me aproximar da porta, percebi que não era a porta dos fundos. Era a porta do porão. Eu sabia que minhas filhas estavam na sala de estar e não conseguia entender quem poderia estar no meu porão. Abri a porta e não havia ninguém. Isso acontecia regularmente. Pelo menos uma vez por semana, eu ouvia o batedor. Os vizinhos e o dono da casa não sabiam nada sobre isso. Também pendurei uma foto minha e do meu marido na parede perto da porta da frente. Muitas manhãs, eu entrava e encontrava a foto pendurada de cabeça para baixo ou no chão, debaixo de uma das cadeiras ou do sofá. Eu recolocava a foto e deixava por isso mesmo. Meus pais vieram nos visitar um fim de semana. Estávamos sentados na sala de estar e, de repente, ouvimos batidas na porta dos fundos. Tentei ignorar, mas minha mãe, muito prática, insistiu em atender a porta. Eu a segui até a porta, insistindo para que ela ignorasse. Ela achou que eu estava sendo terrivelmente rude. Então, ela abriu a porta. Percebendo que não havia ninguém lá, ela literalmente voltou para a sala de estar, pegou sua bolsa e, enquanto saía pela porta, disse: "Mel, vou estar no carro." Ele a levou de volta para casa, uma viagem de 3 horas, e ela se recusou a voltar. Outra vez, depois que meu marido voltou do exterior, tínhamos convidados e estávamos sentados na sala de estar. De repente, o marido parou de falar e ficou olhando para a parede ao lado da porta da frente. Ele disse: "Susan, pegue o bebê. Está na hora de irmos para casa." Seguimos seu olhar até a porta da frente e vimos a foto minha e do meu marido virando lentamente de cabeça para baixo. Houve outras ocorrências estranhas e logo ficou claro que o que quer que fosse não gostava do meu marido. Se ele me irritasse ou as crianças de alguma forma, as coisas pioravam e algo ruim acontecia com ele. Um dia, após uma discussão, ele saiu para ir a um Kmart local. Ele me ligou da loja. Ele estava quase chegando à loja quando a roda traseira esquerda do lado do motorista se soltou do caminhão e ele bateu o caminhão. Ele me pediu desculpas. Ele chamava a entidade de Hard. Ela nos seguiu até a nossa próxima base e nos deixou quando nos divorciamos. Chegamos ao final do vídeo. Espero que tenham achado as histórias tão arrepiantes quanto eu achei. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo. Fiquem bem.